Apesar da obstrução, o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei de conversão à medida provisória 897 do ano passado, a chamada MP do Agro. A proposta prevê diversas novidades na concessão de crédito rural, tais como a criação de um fundo de garantia para empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e o aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. A MP também permite que o proprietário ofereça parte do imóvel rural como garantia nos empréstimos. A expectativa do governo é que o reforço nas garantias estimule a concessão de créditos por bancos privados, o que, na visão de deputados da oposição, fragiliza o pequeno produtor. Ao permitir que grandes empresários possam disputar os recursos da agricultura familiar no crédito rural, a gente coloque em situação de igualdade desiguais. Aqueles que já têm grandes parcelas de terra, que já têm vários recursos e grande capital a disputar com os pequenos da agricultura familiar, que são os que, na prática, mais geram emprego, mais produzem alimentos saudáveis e que sofrem mais com a ausência de financiamento e políticas de ampliação do crédito rural. Nada contra o setor do campo ter acesso a crédito, mas ela acaba produzindo uma distorção inaceitável para favorecer o sistema financeiro, que já tem lucros absurdos. A economia não cresce, só o sistema financeiro. Essa medida vai nessa direção. Prejudica a proteção da propriedade rural para favorecer o sistema financeiro, facilitar os bancos tomar a terra do agricultor. Já os deputados governistas enxergam na MP do Agro uma oportunidade de estimular o desenvolvimento no campo. Essa medida provisória diversifica as fontes de financiamento, diminui a pressão sobre os chamados juros controlados e abre, ao contrário do que foi dito, espaço exatamente para que a agricultura familiar, o pequeno proprietário, tenha mais acesso à taxa de juros controlados, porque exatamente amplia a oportunidade de financiamento a partir do patrimônio de afetação, a partir da cédula imobiliária rural, a partir do CPR e outros instrumentos que essa medida provisória vem trazer em bom termo. Benefício que possibilita a desburocratização, a facilidade do acesso a crédito, a facilidade na hora de conseguir aquele recurso tão necessário e tão difícil para fomentar e para financiar a nossa safra, os nossos equipamentos, os nossos insumos e principalmente tirar o produtor rural do vermelho. Mais inflamada do que o debate sobre a MP do Agro foi a polêmica em torno de uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que na última sexta-feira, em uma palestra, classificou os servidores públicos de parasitas. Na segunda, veio o pedido de desculpas do ministro, mas que não foi suficiente para arrefecer os ânimos no plenário. O ministro não sabe o que diz, até porque os servidores do nosso país são trabalhadores honrados, professoras, funcionários públicos, da área da segurança, das mais diversas atividades que prestam o seu serviço religiosamente, prestaram um concurso público, são pessoas qualificadas que apostaram, acreditaram numa carreira e ali estão trabalhando. E não são parasitas, são servidores que fazem o bem para a nação e para o nosso país. Aliás, se parasita existem, são os banqueiros, aliás, do que o ministro Guedes entende muito. A situação com o ministro Paulo Guedes, em que uma fala sua, além de distorcida e descontextualizada de uma forma extremamente maldosa, ainda contou com a própria magnanimidade do ministro Paulo Guedes, que pediu desculpas. Ou seja, quando ele se referia àqueles que realmente parasitam, não generalizando, mas que parasitam a estrutura do Estado, pedindo reajustes automáticos, não servindo a sociedade como devem fazer e fazem a maioria do servidor público, mas servindo-se a si próprios, quando ele mesmo chamou a atenção desse fato, mas depois pediu desculpas,